Olá, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos, eu sou advogado especialista em direito de família e sucessões e hoje eu vou responder uma pergunta muito importante e muito interessante para vocês. Mas antes de falar qual é, clica aí no curtir, clica no botãozinho de compartilhar, já se inscreve no canal, clica no sininho. Fez isso tudo? Então vamos lá. Hoje eu vou responder para vocês. O filho fora do casamento tem algum direito? Então vamos lá, roda a vinheta. Antes de responder essa pergunta, eu vou explicar para vocês como sempre funcionou. Nós somos um país onde o casamento, a monogamia, essas coisas sempre foram muito importantes e foram princípios, a família tradicional, ali o pai, a mãe, os filhos e tal, sempre foi a estrutura principal da nossa sociedade. Hoje a coisa já mudou um pouco de figura, mas sempre foi assim, desde lá do início da nossa república. Só que aconteciam situações em que as pessoas não são tão fiéis assim. Então elas acabavam se envolvendo em traições, em relacionamentos extraconjugais e nasciam crianças fora deste casamento, fora do casamento legal. Essas crianças, elas não tinham o mesmo tratamento, elas eram consideradas legítimas, porque elas estavam fora da legalidade. Elas não estavam dentro da estrutura jurídica e social da época, tá bom? Então, durante muito tempo, essas crianças se viram marginalizadas, se viram sem direitos, se viram totalmente desacobertadas pelo Estado, desacobertadas pelo judiciário, e inclusive tinha até nomenclaturas, classificações, o ilegítimo tal, o ilegítimo não sei o quê, porque o pai não era casado, porque saiu da mãe, porque era uma baderna só. Existia um motivo social na época, mas venhamos e convenhamos, é difícil engolir isso hoje em dia. Mas, para a alegria geral da nação, em 1988 vem a nossa Constituição Cidadã. Essa Constituição, ela alterou a estrutura do direito de família. Ela coloca um ponto final em muita coisa arcaica que ainda era utilizada e deixava muita gente desamparada. A Constituição, ela vai dizer basicamente isso, e aí vai estar uma grande parte da resposta da nossa pergunta. A Constituição vai dizer que não existe nenhum tipo de distinção entre filhos. Filho é filho. O filho que é havido fora do casamento, o filho dentro do casamento, ou aquele que até é adotado, não tem diferença nenhuma. Como assim? Qual que é a importância disso? Isso quer dizer que eles vão ter, basicamente, os mesmos direitos. Nenhum deles pode ser discriminado, nenhum deles pode ser isolado, nenhum deles pode receber menos do que o outro ou pode ser abandonado pelos pais. É claro, em 88 ainda era muito básico a coisa, ela foi assumindo outras figuras e hoje é muito mais robusto essa ideia e não tem nem discussão mais, sendo bem sincero para vocês, isso já acabou. Filho é filho e ponto. Mas por que isso é importante? Antes que você fale, pô, ele já respondeu a pergunta, eu vou desligar o vídeo e vou embora. Faz isso não. Agora vem a parte mais interessante. Por que é bacana que os filhos sejam todos considerados iguais? Primeiro, por uma questão moral. A criança não tem culpa nenhuma de ter vindo para o mundo. Ela não tem culpa dos erros que um dos pais cometeu. Ela não tem culpa, por exemplo, do pai ter traído. Ela não tem nada a ver com a situação de relacionamento deles, se a mãe era casada, se não era casada, se sabia da traição, ele não tem nada a ver com isso. Ou muito menos se ele foi adotado ou não, isso não faz diferença. Não deveria, pelo menos moralmente falando, tá certo? Então esse é um ponto muito importante. Agora para o ponto jurídico, o que vai acontecer? Primeiro, um dos direitos muito importantes que vão vir com isso é a questão da herança. Por que a questão da herança? Era, na verdade, aquilo que dava problema. A herança, antigamente, existia essa diferença
em algumas situações nem recebia herança, nem tinha direito a ela, porque era fora do casamento. Hoje isso acabou, hoje os filhos vão receber a mesma proporção de herança. Aquele 50% do patrimônio da pessoa, que é obrigatoriamente dividido entre os filhos, os herdeiros necessários, o filho que estiver fora do casamento, por exemplo, vai ter a mesma participação, não pode sofrer nenhum tipo de discriminação, de distinção. É proibido pela lei, tá certo? Um outro ponto muito interessante é a proteção durante a vida da pessoa, porque ali a pessoa descobre que é filho do fulaninho de tal, que não foi registrado e tal, ela faz a investigação de paternidade. Ele é filho, existe um dever legal de cuidado, de atenção, de manutenção. Então essa pessoa vai ter direito à pensão alimentícia, ela tem direito a receber um afeto desse pai, e se não receber, ela pode até mesmo processar ele no futuro, porque assim, gente, ninguém é obrigado a amar. Isso, eu vou ser bem sincero com vocês, ninguém é obrigado a ter amor por outra pessoa, mas se você colocou uma pessoa no mundo, você tem um dever com essa pessoa. Um dever de cuidado, um dever de carinho, um dever de afeto, um dever de estar lá. Não é só dar dinheiro. Ser pai não é só dar dinheiro, tá certo? Então, respondendo a nossa pergunta lá do comecinho do vídeo, o filho fora do casamento tem algum direito? Tem sim, tem todos os direitos como qualquer filho tem. Não tem nenhuma diferença. E, gente, não é só no caso de traição, isso dava muita dúvida também no caso de mãe solteira. Acontecia muito antigamente do bonitão, hoje em dia também acontece, mas hoje você tem como correr atrás dos direitos. O bonitão chegava lá, soltava a conversinha fiada, saía com a moça, prometia um monte de coisa, engravidava ela e depois ia embora. Não é meu, tem nada a ver com isso. E aí ela tinha que sozinha cuidar do filho, se manter e não tinha quem recorrer. Não tinha nem exame de DNA, era muito difícil provar essas coisas. E hoje em dia isso acabou, isso está resolvido. Então, se você for filho ou você é mãe e está grávida, ou seu filho é ou jovem, alguma coisa assim, e o pai chegou e falou na sua cara, ou até mesmo a mulher dele, alguma coisa assim, ele não tem direito porque é fora do casamento, ele não tem direito porque ele é ilegítimo. Você põe o dedo na cara dela e fala, cala a boca, você está errada. O meu filho tem direito sim e eu vou no judiciário e vou resolver isso. E pronto, está resolvido. E, gente, uma dica que eu dou para vocês, se vocês se verem nessa situação de ter que entrar com uma investigação de paternidade, um pedido de pensão, ou até mesmo ter que ingressar num processo de inventário, procure um advogado que seja especialista em direito de família e sucessões, porque é justamente ele que vai saber dar o direcionamento necessário dentro desses processos, que vai saber ali qual é o regramento jurídico, onde você pode apertar, onde não pode apertar, se isso aqui está certo, se não está, porque um processo desses mal elaborado vai te dar muita dor de cabeça, vai te dar muito problema, tá certo? O vídeo de hoje é um pouco mais curto, mas acredito que respondi bem a questão de vocês, e se ficou qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me mandar aqui nos comentários e pode também me procurar pelas outras redes sociais que estão na descrição do vídeo lá, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, tem um monte de coisa lá. Você pode mandar, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima semana eu tô de volta com algum outro tema que seja do interesse de vocês, por isso é muito bacana vocês mandarem aqui pra mim sobre o que vocês querem saber, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.